Livro Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith. Testemunho da irmã Mary Norma. Nascimento 19 de novembro de 1923. Residência atual, Tucson, Arizona. Meu pai tinha 6 anos de idade quando veio da Alemanha com seus pais para se instalar em uma fazenda no estado de Iowa. A família não era religiosa, mas de alguma maneira Deus colocou sua mão sobre esse pequeno garoto e o fez cair em si, ainda em sua tenra idade, e ficar de joelhos em humilhar a aleluia, pedindo a Deus para guiá-lo à verdade. Como o irmão Brian disse, devemos muito a que partiram antes de nós. Quero prestar uma pequena homenagem ao nosso pai, Armand Withers, que era inflexível, sofreu muito, era duro e rigoroso, mas colocou nossos pés em um caminho que trouxe confortáveis bênçãos aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos, e mais tarde meu pai se casou com uma senhora que era um pouco familiarizada com o movimento pentecostal. Ele era adventista do sétimo dia. Algumas de minhas memórias mais antigas são de meu pai lendo, pesquisando e interminavelmente, assim parecia, discutindo religião. Desde tenra idade, era sempre eu quem sentava e ouvia tudo o que ele falava. Comecei a ler a Bíblia quando era apenas uma garotinha, e eu costumava dizer, isso aconteceu naquela época, mas por que não acontece hoje em dia? Eu não consegui entender por que não víamos aquelas coisas nos dias atuais. Então eu tenho que dizer que quando o irmão Brian veio, eu estava realmente pronta para o seu ministério. Em 1949, meu pai foi a uma reunião em um acampamento no norte de Minnesota, no Lago Genebra. E enquanto eu estava lá, ele ouviu alguns alunos da escola bíblica de Minneapolis falando sobre o irmão Brian. Quando ele me contou, e a Jenny, meu marido, sobre o que eles tinham ouvido, começamos a procurar por mais informações e logo fizemos a assinatura da revista Voz da Cura. Ficamos empolgados quando um dia lemos que o irmão Brian teria uma reunião de tenda em Minneapolis em julho de 1950. E Jenny e eu fomos a todas as reuniões que pudemos. Foi lá que gravei o primeiro filme em 8mm do irmão Brian. Quando ele estava saindo da tenda, após a pregação, aquela também foi a mesma reunião quando o anjo do Senhor disse ao irmão Brian que ele teria um filho e o chamaria de José. A próxima parada das reuniões de tenda foi em Chevelland, Ohio. Jenny e eu tiramos férias imediatamente e, junto com nossa filha de 18 meses, Norma, fomos a Chevelândia para estar naquelas reuniões também. Sempre tentávamos chegar cedo. Jenny entrava e marcava nossos lugares para que conseguíssemos ficar com Norma do lado de fora o maior tempo possível. Naquela idade, ela não conseguia ficar parada por muito tempo. Eu tinha minha câmera e no domingo à tarde, eu estava lá quando meu Brian chegou. Eu vi sair do carro com sua mãe e seu irmão. Rapidamente comecei a filmá-los. Ele parou e começou a falar sobre a vinda do Senhor. Minhas fotos ficaram muito boas e têm sido apreciadas por crentes da mensagem de todo mundo. Mas enquanto minha câmera estava gravando, minha filhinha estava correndo. Norma fugiu de mim e eu não conseguia encontrá-la em lugar algum. A tenda estava bem na margem do lago Erie. Havia uma parede de cerca de 60 centímetros de altura antes de chegar à água. Eu corri até lá para ter certeza de que ela não tinha atravessado aquela murreta. Busquei ao redor da tenda e não consegui achá-la. Entrei e fui contar a Jenny que Norma estava desaparecida. Enquanto eu estava andando pelo corredor, eles a seguraram na plataforma e perguntaram se havia alguém procurando por uma garotinha perdida. O irmão Brian estava olhando e sorrindo, e Jenny já estava subindo para pegá-la. Fomos a muitas reuniões e pegávamos gravadores e fazíamos gravações para nós mesmos, porque essa era a maneira que se fazia naquela época. Aquele primeiro gravador de fita somente gravava em velocidade e você somente podia gravar meia hora em cada lado. Normalmente era usada mais de uma fita para gravar cada mensagem. E essas fitas virgens eram muito caras, cerca de 7 ou 8 dólares cada uma. Então, nós ouvimos várias vezes e gravamos a próxima reunião em cima dela, o que foi muito ruim. Se tivéssemos pensado melhor, nunca teríamos feito isso, não importando o quanto elas custaram.
mas você pode ver que as fitas foram nosso orgulho por muito tempo. Através do ministério do irmão Branha, o irmão Fred Softman e sua família, que era de Saskatchewan, Canadá, tornaram nossos grandes amigos. Todos nós participamos das reuniões em Prince Albert, Canadá, em agosto de 1956. E lá tivemos a oportunidade de passar um bom tempo com o irmão Branha e sua família. Jenny foi uma viagem de pesca que o irmão Fred tinha organizado para os irmãos. E eu fiquei com o irmão Brian por 3 ou 4 dias em que os homens estavam fora. Fizemos compras e tivemos um ótimo tempo. No ano seguinte, o irmão Fred patrocinou a reunião em Edmonton, no Canadá. E embora não tenhamos conseguido estar lá, aquela reunião colocou uma ideia em nossos corações. Nós poderíamos patrocinar uma reunião em nossa região. Estávamos morando a cerca de 32 quilômetros de Waterloo, Loia. Lembro-me disso muito bem. Havíamos nos mudado há pouco tempo para nossa casa e não tínhamos linha telefônica. Então, no domingo à tarde, fomos até a loja da esquina para usar o telefone público e ligar para o irmão Branco. Ele havia acabado de chegar da igreja e atendeu o telefone. Sim, ele viria. Apenas nós pedimos para avisá-lo sobre a data que estávamos pensando. Você consegue imaginar? O irmão Livale, que era o organizador das campanhas naquela época, veio e se reuniu com os ministros da região e foram feitos preparativos para a reunião de 10 dias no hipódromo de Waterloo, Loia, em janeiro de 1958. Convites foram feitos para todas as igrejas ao redor. Houve muitos anúncios colocados em todos os jornais das redondezas e notícias na rádio. Como resultado, cerca de 1.000 pessoas compareceram aos cultos. Um momento muito poderoso durante a reunião foi uma noite enquanto meu Branha estava se preparando para orar pelas pessoas depois de pregar a mensagem, a unidade da unidade. Ele disse: eu oro para que o Senhor liberte essa multidão de pessoas e envie o Espírito Santo das alturas, descendo poderosamente sobre eles. Em poucos instantes, exatamente como ele havia orado, aquilo aconteceu. Trovejou naquele edifício, um poderoso rugido, e foi alto. Era um enorme edifício, e para mim soou como um barulho do vento entrando por debaixo de um telhado de zinco. Ele disse: o vento varreu a plataforma neste momento. Enquanto o Espírito Santo atravessa aqui, porque foi a palavra falada de Deus que fez isso. No começo, eu não sabia o que pensar sobre aquele trovão. O irmão Livale estava na plataforma e disse que sentiu aquilo passar por ele e balançar seu casaco. Acredito que aquelas reuniões foram um marco decisivo para o irmão Branha, assim como foram para nós. Foi no encerramento da reunião que o irmão Branha teve a visão, dizendo-lhe que quando ele visse as pedras reviradas na entrada de sua casa, era hora de ir para o oeste. O vento fora do comum aconteceu no café da manhã dos pastores, na manhã de sábado. Antes da reunião começar, o irmão Branha palestrou sobre o tema: não fui desobediente à visão celestial. E infelizmente, alguns dos ministros foram desrespeitosos, e muito até foram embora. Algumas semanas depois, quando estava relatando essa experiência em Chattanooga, Tennessee, o irmão Branha disse: eu preferiria ter tomado café da manhã com um grupo de feiticeiros. Deus nos guarde desses. No final do café da manhã, o irmão Branha disse ao meu marido: venha ficar do meu lado, irmão Gênio. E juntos eles ficaram na porta e apertaram a mão de todos. Enquanto saíam, depois, no caminho de volta para o hotel, ele disse para Jenny: este lugar está sob julgamento. Se eu fosse você, sairia daqui e me mudaria para o oeste. Isto é tudo o que foi dito. Foi o suficiente. Começamos a fazer planos, vendemos nosso negócio, fizemos um leilão e antes do 1º de agosto, estávamos a caminho do oeste, com nossas 3 garotinhas, Norma, Mari e Beck. E com tudo que podíamos carregar em nosso carro,
e em um pequeno trailer de 2 rodas. Não sabíamos exatamente para onde estávamos indo, mas pelas fitas, sabíamos que irmão Brian gostava do Arizona. Primeiramente paramos no Grande Cairon e ficamos em uma cabana por cerca de 10 dias. Depois fomos ao sul, para Phoenix, onde alugamos o quarto por 2 semanas e fizemos viagens curtas e algumas cidades próximas. Não conhecíamos uma alma sequer em todo o estado. Um dia decidimos ir até Nogales, México, e no nosso caminho de volta paramos em um posto de gasolina em Tucson. Foi ali que ouvimos falar do Cânion Sabino, um belo oásis apenas algumas milhas da cidade. Passamos a tarde ali e gostamos tanto que decidimos que esse era o lugar onde queríamos estar. Então voltamos a Phoenix e pegamos nossas coisas. Tucson era o nosso novo lar. Quando retornamos com nossos poucos pertences, estávamos na estrada Olac e vimos um lugar chamado Minnesota Hotel. Nosso pessoal era de Minnesota, então achamos que seria um bom lugar. Paramos e alugamos uma pequena casa que eles tinham nos fundos por $75 por mês. Os donos eram idosos de Minnesota e quando ficaram sabendo que ficaríamos lá por um mês, perguntaram se podíamos tomar conta do hotel para que pudesse viajar até Minneapolis. Concordamos e eles saíram, mas enquanto estavam lá, o homem morreu. Acabou que ficamos gerenciando o hotel por 2 anos, mas funcionou perfeitamente, porque quando o irmão Brian e a irmã Brian vieram nos visitar, tínhamos um lugar para eles ficarem. Foi ótimo. Ligamos para o irmão Brian assim que nos estabelecemos em Tucson, para contar para ele onde estávamos e como estávamos. Ele havia nos pedido para ligar. A primeira coisa que ele nos disse foi: "Vocês já levaram suas filhas à escola dominical?" No domingo seguinte, fomos à escola dominical. Fomos à igreja da Assembleia de Deus, onde hoje é a igreja do irmão Perry Graham, e foi lá que conhecemos o irmão Tony e a irmã Kenny Storyman, que mais tarde se tornaram amigos íntimos do irmão Brian. Eles foram as primeiras pessoas que conhecemos na cidade. Eles estavam contribuindo uma nova área na lateral da igreja, e Jenny não estava trabalhando ainda, então ele ia ali e trabalhava voluntariamente, na porta lateral, onde os ministros estavam. Jenny estava colocando a soleira da porta, e assim que ele a fixou, ele orou para que o irmão Brian pudesse pisar ali um dia. Em fevereiro de 1961, o irmão Brian cruzou aquela soleira e pregou em 2 cultos naquela igreja, que na época era chamada de Assembleia Central, mas agora é o Tabernáculo de Tucson. Lembro-me de uma vez, quando o irmão Brian e sua esposa estiveram no Vale São Fernando da Califórnia para reuniões, eles pararam e estiveram conosco em seu caminho de volta para casa. Tivemos um tempo maravilhoso juntos. Numa noite, eu perguntei se eles queriam ver os vídeos que gravei em Minneapolis em 1950. Ele parecia muito surpreso. Virou-se para a irmã Brian e disse: "Ontem à noite sonhei que ia em Yordi, seu irmão. Havia falecido no outono anterior. Ele disse que o Senhor provavelmente lhe deu aquele sonho para que ele não ficasse em estado de choque quando visse na tela." Em 1960, quando ouvimos a fita O Rei Rejeitado, liguei para o irmão Brian e lhe perguntei se ele se importaria se eu digitasse a parte em que ele conta a experiência de ir além da cortina do tempo e publicasse. Ele disse para ir em frente, e assim fizemos. Demos ao livreto o título de Além da Cortina do Tempo. E eu me lembro que imprimimos 10.000 cópias por $166. Pegamos vários deles e o levamos conosco quando fomos a Jeffersonville para as pregações das eras da igreja. Depois, quando acabou, imprimimos de novo.
Isso aconteceu antes das publicações, a palavra falada. Não havia mais nada sendo impresso. Então, eu acho que essa foi a primeira mensagem a ser impressa. Quando fomos a Jeffersonville para a série sobre as eras da igreja, em dezembro de 1960, o irmão Brian nos convidou para ir em sua casa antes de viajarmos. Sempre tivemos muita consciência de não colocá-lo sob pressão quando estávamos com ele. Mas ele sabia o que estávamos passando na época com os outros crentes da mensagem, que achávamos que deveríamos ter mudado para Jefferson e não para Tucson. E algum deles nos chamava de Ló, dizendo que nós estávamos indo para onde Abraão foi. Por isso éramos Ló, aqui no deserto. Naquele dia, ele nos disse: vocês são família. Seria impossível pensar mais em vocês se fosse minha família. Então, para nós, não havia mais nenhuma dúvida. Ele dissera: se eu fosse vocês, eu me mudaria para o oeste, e é exatamente o que fizemos. Em uma ocasião, visitamos uma igreja onde eles estavam mostrando um filme de holocausto. Não percebemos quando aquilo seria, e Mary, que tinha 8 ou 9 anos na época, ficou muito incomodada. Depois disso, ela não conseguia mais dormir à noite, e eu tinha que me deitar com ela. Ela indagava: se existe um Deus, como ele pode deixar aquilo acontecer? Naquele verão, era 1962. O irmão Brian estava tendo reuniões na Califórnia, Softgate, Santa Maria e Grace Valley. Fomos a todas as reuniões e estávamos nos aprontando para ir para casa quando ele nos perguntou se poderíamos passar em um hotel antes de irmos. Nós fomos, e eu mencionei para o irmão Brian o quanto aquele filme tinha incomodado Mary. Ela e Sarah, a filha do irmão Brian, que tinha a mesma idade de Mary, estavam brincando nas proximidades, e ele a chamou. Ele conversou um pouco com ela e em seguida a abraçou e orou. Ele disse: ok, agora vá em frente e brinque. Ele virou para Jenny e para mim e disse: ela vai ficar bem agora. Quando orei por ela, algo saiu dela. Era necessário dizer que Mary ficou bem depois daquilo. Depois eu estava ouvindo uma fita intitulada Demonologia. E ali ele falava sobre diferentes demônios e como eles se parecem. Ele disse: um demônio epilíptico parece uma tartaruga com patas arredondadas, viradas para cima. Também me lembrei de que ele falou da senhora que parou no salão de dança. E quando ele orou por ela, alguma coisa como um morcego saiu dela. Mais tarde, naquele ano 1962, em Shreveport, no café da manhã que estava sendo servido nas reuniões, o irmão Brian escreveu uma nota e deu para Billy Paul levar até a mesa onde estávamos sentados. Ele queria nos encontrar para o almoço e para falar sobre sua mudança para Tucson. Saímos para almoçar e ele nos pediu para procurarmos uma casa para ele aqui. Incrivelmente, não nos foram dadas quaisquer orientações acerca da casa que íamos procurar para o irmão Brian e sua família morarem. Não havia nenhuma instrução sobre quantidade de quartos ou preço. Acho que ele sabia que éramos cautelosos, pessoas comuns, e usaríamos nosso melhor bom senso. Creio que ele e a irmã Brian ficaram satisfeitos com o que conseguimos encontrar para eles. Foi maravilhoso tê-los por perto. Chegamos na sexta-feira à noite, dia 4 de janeiro. Quando fomos vê-los, o irmão Brian não se ausentou. Somente ficou parado no canto da sala e conversou. Ele estava preocupado com muitas coisas e disse: algo grande prestes a acontecer. Ele deu alguns passos, colocou os braços para fora e disse: e eu quero dizer acontecer. Isso foi pouco antes. E eu quero dizer que algo realmente grande está para acontecer.
Isso foi pouco antes dos selos serem abertos. A irmã Brian sempre queria que eu fosse com ela ao médico, porque ela disse que ficou tão nervosa que não conseguia se lembrar do que ele disse. Era um dia antes do dia de ação de graças. O irmão Brian estava em Shreveport naquele momento. Enquanto o médico estava tocando do seu lado, ele disse: "Eu quero lhe assegurar, senhora Brian, que não há nada aqui." Foi exatamente como o irmão Brian descreveu na fita. Olhe sempre para Jesus. Eu estava lá, com ela, e eu ouvi o que o médico disse. O tumor tinha desaparecido. No dia seguinte, o dia de ação de graças, Sara, José e a irmã Brian vieram até nossa casa. A irmã Brian estava muito calma. Eu nunca a tinha visto tão relaxada e tão feliz como uma nova pessoa. Foi tão maravilhoso vê-la daquele jeito. Ela tinha muitos fardos e não estava se sentindo muito bem, mas com certeza ela se sentiu bem naquele dia. O irmão e a irmã Brian agiam como melhores amigos entre si. Ela era uma pessoa muito especial. Gostava de rir e de ter bons momentos de descontração. Ele gostava de gracejar com ela. Ela era uma pessoa sábia também e tinha muita intuição. Ela não tolerava nenhuma bobagem. Era espiritual e tinha um bom coração. Ela disse que não dormia muito bem quando o irmão Brian estava fora. Ela deitava e via o ponteiro do relógio girar a noite toda. Mas quando ele chegava em casa, ela dormia como uma tora e recuperava. Foi uma honra estar perto deles. Você nunca se acostuma. Se acostumava. Ele amava o companheirismo e muitas vezes ele ligava e dizia: "Vamos comer na cafeteria Fu hoje à noite." Claro, amávamos isso. Provavelmente ele percebeu que ficamos muito receosos de ligar para ele. Então esperávamos que ele nos ligasse. Lembro-me de uma vez, depois que saímos para comer, nós paramos em frente da nossa casa e simplesmente sentamos no carro e ficamos conversando. Ele disse que tinha entrevista naquele dia e falou sobre alguém na Califórnia que estava preocupado porque estava atrasado com os dízimos. Jenny estava no ramo de doces e sempre pagávamos o dízimo uma vez por ano. Eu não disse uma palavra enquanto o irmão Brian estava falando, mas eu fiquei pensando se o que estávamos fazendo era certo, pagar uma vez por ano. Então ele se virou, olhou para mim e disse: "Está tudo bem, irmã Norma. Se vocês quiserem pagar o dízimo uma vez por ano, era assim quando você estava com ele. Você nunca sabia o que poderia acontecer. O Senhor havia lhe mostrado o que eu estava pensando. Eu não sei o que teria sido se tivesse a consciência limpa. Eu não sei o que teria sido se não tivesse a consciência limpa." Meu dentista estava no México, do outro lado da fronteira, em Nogales. Um dia, o irmão Brian ligou e disse que sabia que eu tinha uma consulta para fazer naquele dia e que ele e a irmã Brian queriam ir conosco, para dirigir para nós. Isso foi na semana seguinte, após a irmã Brian ser curada. Ele queria por até levado ao médico. Ele queria fazer algo para nós em retribuição por termos levado ao médico. Ele era assim. Era impossível ser mais generoso do que ele. As pessoas me perguntam: "Você sabia que ele era um profeta desde a primeira vez que o viu?" Eu digo: "Sim. E muito mais do que isso. Nunca duvidamos. Nenhuma vez. É por isso que poderíamos ficar nessa palavra sozinhos e nunca pensar em ir a nenhum outro lugar."